e countdown. E aí, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição da A Hora da Elisão Fiscal. Hoje em formato podcast, então estamos transmitindo para H3 Soul Speak, canal do Felipe Ojeda e TV Propriedade Privada. Hoje estamos com um convidado especial, que vou chamá-lo de Gus, e hoje nós vamos tratar sobre alguns temas, principalmente referente cruzamentos de informações com a Receita Federal. Então, cruzamentos de dados financeiros, como a Receita cruza informações. Como ocorre esse cruzamento? Contador, se eu sonegar a Receita vai saber? Vamos responder essa pergunta também, entre outras informações que nós vamos dar aqui nessa live da A Hora da Elisão Fiscal, formato podcast. Pessoal, já informo para divulgarem a live, divulguem a live, vamos ter espero ter um bom público aí. Hoje é um formato especial, formato podcast. E é isso aí. E agora tá dando o retorno aí, Gus. Eu já resolvi aqui. Já resolveu? Tá presente aí. Gus. Muito boa noite, satisfação aí, João, contador libertário. E a ideia é somar aqui e ajudar na elucidação, né, das coisas e das estratégias do Estado em monitorar e controlar as receitas, despesas e com o objetivo de atingir sempre o melhor resultado para eles, né, e não para nós. Nós estamos aqui para justamente fazer o contrário. Certo? Eu agradeço a oportunidade e estamos aí para ajudar, para somar. Menos Estado, mais amor. Eu fiz um tweet aqui avisando o pessoal que estamos em live. Estamos em live. Então, obrigado aí pela inscrição. O que acontece, pessoal? Hoje a Receita tem vários mecanismos de controle. Nós temos lá pela Receita um supercomputador chamado T-Rex, que ele analisa anualmente várias declarações de pessoas físicas. E essas declarações, elas cruzam. Qual é o cruzamento automático de certas informações? Certo, Gus? Exatamente. Através de todas as... Esse supercomputador, né, que inclusive acaba sendo referência aí até para os outros países aí em relação ao formato de cruzamento, né? Eles cruzam todas as informações que dá entre as pessoas físicas e as relações entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas e o Estado e os órgãos governamentais, não governamentais, com o objetivo de taxar e identificar os impostos nessas operações, nessas relações, com o objetivo de trazer sempre o melhor resultado para eles, né? E tributar o cidadão ou a empresa e pegar a sua parte. Bem, na prática,
se nós formos analisar o cruzamento de informações, hoje é uma primeira informação que a pessoa entrega é a DIF. É o rendimento que vem do salário, é uma declaração que vem do salário dela. E praticamente. Não, das empresas são os salários isso. dos funcionários, né, João? Os funcionários. Não só os salários, né? Tudo que as relações que ocorreram da empresa com sócios, funcionários e eventualmente algumas pessoas jurídicas também que obtiveram retenções de imposto de renda, né? Isso mesmo, isso mesmo. Outro. Essa informação que é enviada para a Receita Federal no início do ano, o cruzamento que ocorre dentro do sistema da Receita, ela é feito praticamente automaticamente. Então, o que você informa dentro da declaração de imposto de renda, já ocorre o cruzamento com a própria DIF. Então, se você informa valores diferentes que estão na DIF, provavelmente você vai cair na malha fina. Isso, e cai de forma automática, né, João? Cai de forma automática. A partir do momento que der algum, e é automático, nos próximos meses, esse próprio, como esse mesmo comentou certamente, né, assertivamente, esse supercomputador aí, o Rex, ele faz esses confrontos automáticos com base nessas informações que foram enviadas da DIRF, das empresas e organizações governamentais e não governamentais, com as outras pontas, pessoas físicas e outras empresas, e esse cruzamento ele é automático, e qualquer conflito de informação do cidadão, né, com essa informação da DIRF, que já foi alimentada através das empresas, já automaticamente vai para a malha fina. Bem, um fato importante, então esse é um dos cruzamentos que ocorre. Outro cruzamento que ocorre é referente à movimentação financeira. Lembrando da hora da elisão fiscal passada, que eu falei sobre os cruzamentos financeiros entre pessoa física, que é do P2P, um fato relevante que o cruzamento entre pessoa física dentro da evolução patrimonial dela cruza no 31/12, 1º de janeiro, vier essa declaração que está dentro do SPED, e aí ocorre o cruzamento de praticamente todas as contas bancárias, que aí nós vamos, a Receita analisa a evolução patrimonial da pessoa. Não, sim, concordo, de acordo, João, mas nessa questão, nós sabemos que a Receita ela tem essa informação das movimentações bancárias, de fato, vai para a Receita, mas como o volume é muito grande, eles ainda não têm a total expertise de fazer toda essa avaliação das movimentações financeiras das empresas e das pessoas físicas, dos contribuintes. De fato, ela já possui essa informação, ela tem acesso através das declarações que as empresas financeiras enviam para o Banco Central e envia para a Receita, mas devido ao volume, ela não consegue entrar no detalhe de todas as movimentações. Se ela quiser, ela consegue, um caso específico ou outro, mas nesse caso, pelo que nós sabemos, existem valores, um determinado tipo de valor que
que ela faz essa análise no maior detalhe ou não, né? Certo, certo. Isso é um fato. A questão de cruzamento fiscal, por isso que quando a pessoa utiliza a base monetária em papel, ou até mesmo em questão base monetária utilizando as criptomoedas, Bitcoin, e o cruzamento de informação não acaba Ô, João, estão falando diminuindo. que o som não está saindo. Você consegue confirmar? O som não está saindo. Aqui para mim tá normal. Tá, então beleza. Oh, segue, desculpa, segue. Tá de boa. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade. Perdão. Vamos lá, pessoal. Na prática, quando vamos lá, hipoteticamente aqui, uma pessoa começa a utilizar criptomoedas para maquiar esse cruzamento fiscal e financeiro com a Receita Federal. E essa parte que ela está maquiando, que pode trazer futuramente, se essa criptomoeda trouxer uma valorização, principalmente na hora de comprar bens, que são aqueles bens, os imóveis, ou bens que trazem um cruzamento maior no cruzamento de informação patrimonial. Certo. Aí o que nós temos aí, João, nesse caso, que é importante, né, todo mundo se atentar. São a Admob, ela é entregue às consultoras, as pessoas, todas as movimentações financeiras através das pessoas jurídicas, elas estão entregando a Admob, e essa informação, ela está sendo confrontada com a informação do cidadão, né, da pessoa física. Então, ou seja, uma imobiliária ela faz a Admob dos seus clientes, de todos os imóveis e clientes que ela tem na carteira dela. E ela faz essa declaração e ela entrega para cada contribuinte um informe de rendimento que amarra com essa declaração da Admob. Certo? Certo. De imóvel, para o pessoal que não conhece, é uma declaração de bens imobiliários, Exato. que são um cruzamento de informação que acontece, que é uma declaração acessória que é informada. E praticamente esse cruzamento que ocorre também é parte automática. Quando ocorre o entregamento da Admob, a entrega da Admob, e aí tem um processamento e o cruzamento, a informação que a pessoa coloca no imposto de renda não estiver de acordo com o que foi informado na Admob, ocorre a pessoa cai na malha fina. Eu já vi esses casos, Gus, de clientes que caíram na malha fina porque entregaram informações diferentes da Admob, principalmente em questões para pagar um menor imposto, referente a imposto de renda, e aí caíram na malha fina. Não, esse caso, ele de fato é um confronto automático e naquele mesmo formato da DIRF, o confronto é feito através dos sistemas da Receita Federal de forma automática e os conflitos automaticamente eles já vão enviando as notificações para os contribuintes dos conflitos da informação da Admob versus a informação do contribuinte, né? Logo após alguns meses é o envio da declaração, né? E aí, nesse caso, o que deve ser tomar cuidado? Se atentar com o que foi
declarado na ADMOB e o que foi declarado pelo contribuinte. As informações devem estar iguais, semelhantes e corretas, sem nenhuma diferença. Se tiver alguma diferença, cai automaticamente na malha fina, né? E isso vale também para as operações entre as pessoas físicas. Que uma pessoa física ela não é obrigada a entregar de imóvel. Porém, quando ela coloca que ela comprou um imóvel de uma outra pessoa física, esse valor tem que estar de acordo com com a informação da declaração dessa outra pessoa que ela teve essa relação de compra e venda. Independente se ela vendeu ou se ela comprou, as informações devem estar semelhantes, devem estar iguais, na verdade. A informação do comprador e do vendedor, da pessoa física, que caso a informação não esteja de acordo, elas vai direto também para a malha fina. Isso é um ponto importante, né? E aí você tem uma brecha aí que você pode eventualmente alinhar a informação com o comprador ou vendedor, no caso. Isso ocorre também em aluguel. A pessoa tem a pessoa que informa o aluguel no imposto de renda, que recebe ou paga, e aí essa informação é confrontada. Então, tem algumas. Então, isso é um tipo de fato, de um fato informativo, que é confrontado entre várias declarações, e não só do declarante, quanto a pessoa que informou em outra declaração de imposto de renda. Então, são duas declarações de imposto de renda que a Receita acaba realizando o cruzamento de informação. E hoje eu estava olhando, Gus, alguns clientes que têm ações, certo. o cruzamento de informação que hoje a BMF Bovespa tem, de quantas ações ele tem e quantas ações foram negociadas. E então a pessoa pergunta, geralmente algumas pessoas perguntam se eu não declarar as ações. Tem muita gente que tem um ganho só de fazer, não faz nenhum day trade, porque no day trade tem um imposto dedo duro de 1%. Certo. Mas no trade, que é o swing trade, ela consegue ter um rendimento, e o cruzamento de informação aí vem através do ganho de capital que ela teve, que ela pode utilizar para comprar um bem ou um carro, uma casa, um carro, e também tem o cruzamento das ações via e-financeira que a corretora vai entregar, certo? Sim, na verdade existe, nós sabemos desses confrontos, mas na verdade, pelo que nós verificamos na prática, essa informação ela ainda não está gerando conflitos de malha fina, na verdade, né? Porque a Receita, ela ainda, sim, tem essa obrigação. Essas informações elas estão consolidadas na BMF e na Bovespa, né? Então, e essas informações são enviadas para o Banco Central e são enviadas para a Receita. Agora, esse nível de informação, como ele é um nível um pouco mais complexo, né, porque é difícil ainda, né, quando você tem entrada e saída das movimentações, você mensurar o que é prejuízo, o que não é, o que é resultado positivo e o que não é. Então, essa informação, ela está disponível para a Receita, nós sabemos que está disponível para a Receita, mas nós temos ciência que ainda ela não consegue, no detalhe, controlar quanto aquela pessoa teve de lucro ou prejuízo em determinado ganho, em determinada operação financeira. Né? Então, você ainda consegue fazer alguns acertos, considerando que você tem um dedo duro, né, e você tem o dedo duro tanto nas movimentações day trade quanto nas demais operações,
né? Só que a diferença, o dedutor no day trade é 1%, as demais é 0,5%, mas isso é entregue anualmente no informe de rendimento das corretoras. Porém, ele é feito só com base naquilo do total que foi realizado. Só que dentro desse processo você não consegue saber você não consegue saber o que foi ganho e o que foi perda, né? Então existe o que foi venda e o que foi perda, por exemplo. Então tem algumas coisas que você ainda consegue fazer alguns acertos, né? É que a receita, você pode negociar até 20 mil reais por mês e não ter um imposto sobre o que foi transacionado nesse montante. Lembrando que é 20 mil reais por mês sem é um ser montante. day trade, é um montante, isso É um mesmo. montante, não é o resultado, né? Tem isso, então, né? A pessoa confunde. Isso é um fato. Não confunda aí, pessoal. Nós recebemos a primeira pergunta aqui, do R. Narras. É comum cair na malha fina por causa do Bitcoin? Já conhece casos no Brasil de pessoas que movimentam menos de 1 milhão? Bem, é referente a cair na malha fina por causa do Bitcoin. Esse ano vai ser o ano da prova dos 9. Porque a Receita Federal ela mudou a forma de declarar o Bitcoin. Então, antigamente declarava no campo 99, outros ativos, e agora tem um campo 81, 82 e 89, que é referente aos campos a criptomoedas, e 81 é para Bitcoin. E tem a IN88. O que cruzar na IN88 e através do campo 81 pode ocorrer algum. Vamos supor que a pessoa movimentou 50 mil reais em Bitcoin numa corretora brasileira. Ela informou. Comprou 50 mil reais em Bitcoin em uma corretora brasileira. E ela informa no campo 81 que ela só comprou, ou não informa, praticamente ela não informa. Ela não informa que tem um Bitcoin. Será que essa pessoa pode cair na malha fina? É um risco que ela acaba tomando, porque ela cruzou informação via uma corretora nacional. Que Não, exatamente, né? Exatamente, né, João? O que é? O pessoal é um mito aí do mercado, né? Mas o pessoal, tem eu tenho bitcoins e os bitcoins eles não são muito controlados ou monitorados pelo Banco Central, pela Receita Federal, enfim, está fora do radar deles. De fato, quando você tem moeda, Bitcoin, eles ainda eles não conseguem controlar 100%. Contudo, quando você faz a compra através das corretoras, as corretoras elas são obrigadas a informar a Receita Federal e o Banco Central das suas movimentações, através das declarações lá, que são as declarações, como você colocou, das declarações financeiras. Então, ela sabe que você movimentou uma compra ou uma venda. De fato, ela não tem o saldo como tem as informações do seu saldo bancário, por exemplo. Né? É isso, né, João? Bem por isso, mas as corretoras têm quem deixar Bitcoin dentro de uma corretora nacional, a corretora precisa informar o saldo de 31/12. Então, se você deixar guardado lá o Bitcoin em corretora, mas o pessoal acaba sempre lembrando que corretora não é carteira, então para muita gente esse saldo não vai aparecer. Porque se você. A questão do custodiante, né? Se você mesmo faz o controle da custódia dos seus bitcoins,
e não estão custodiados na corretora, essas informações elas não vão para a Receita, né, nem para o Banco Central. É isso. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de pessoas jurídicas, Gus? Tá. Vamos falar um pouquinho de pessoas jurídicas? Vamos lá para os cruzamentos. Pessoa jurídica. MEI, microempresário individual. Ele entrega lá a declaração anual do MEI. Certo. A Receita, ele tem o percentual de presunção de 8% para comércio, 32% para serviços. Certo. E aí ele tem um valor que ele pode ser distribuído isento e o valor que é tributado. Tem muitos MEIs que eles, mesmo não tendo a contabilidade, eles informam que o valor é isento. O isento ele informa que foi totalmente isento a renda dele dada do MEI. Eu já vi muitos casos, comigo nunca teve, mas eu converso com alguns clientes e quando eu vejo, principalmente que ele tem uma renda além do MEI, e essa renda acaba cruzando com o faturamento do MEI dele. Então, mesmo fazendo a presunção do lucro, fica um valor a pagar de imposto um pouco alto. Então, não vamos dar dinheiro ao Estado a mais do que ele precisa. Então, converso com a pessoa, monto a contabilidade dela de um ano e faço a distribuição de lucro somente com a contabilidade. Então, está ali demonstrado que a pessoa obteve um lucro legalmente utilizando o faturamento do MEI. Lembrando que MEI não precisa emitir a nota fiscal para a pessoa física em determinadas ocasiões. E aí eles têm a pejorativa de somente para pessoas jurídicas, mas tem muita gente que acaba pedindo nota fiscal também. Mas aí no ramo libertário, acho que o pessoal acaba nem pedindo. Mas vamos lá. Então, já viu aqueles casos de MEIs que tiveram um cruzamento, eu já postei até no meu Twitter e Instagram, de MEIs que através da Decred, declaração de crédito, a Receita Estadual cruzou as movimentações informadas na declaração do MEI e anual do MEI e as declarações que ele transitou referente de movimentação financeira. E isso daí gerou um passivo tributário. Exatamente. Na verdade, assim, a questão da MEI, a pessoal é muito complexo, né? As pessoas, o que eu verifico muito no mercado aí, e aparece muita gente, é que a pessoa, ela abre a MEI, às vezes ela teve cliente que abriu uma MEI, ela nem percebeu que estava aberto a MEI, você acredita? Ela fez o processo, ela foi entrando de forma intuitiva lá no site da Receita, da abertura da MEI, abriu a MEI e ela veio com o Gus, eu preciso aqui de um CNPJ, mas eu fiz alguns processos, eu não sei se eu abri a empresa, mas eu recebi uma carta aqui do governo me cobrando a mensal lá dos R$50, apareceu o valor acumulado lá pendente para ela. E aí, quando a gente foi ver, ela tinha aberto a MEI. Então, a MEI, ela tem uma facilidade que pode ser, os próprios pequenos empresários podem utilizá-la e eles mesmos desenvolver emitir nota e fazer todos os processos, porém, você tem que acompanhar o recolhimento da DAS mensal e você tem que deixar, porque senão são impostos. Você abriu uma empresa e a MEI ela tem um custo de R$50 por mês de DAS. Aí você precisa recolher, tendo faturamento ou não. Não é só se você teve faturamento ou não que você não vai recolher a DAS. Obrigatoriamente você tem que recolher a DAS. Isso é um ponto. Né? Mas aí você tem uma série de recebimentos e você não emite nota. Isso é um ponto de atenção, porque, de fato, você não tem obrigatoriedade de emitir nota para pessoa física, mas
tem que tomar um certo cuidado para qual valor que você vai distribuir, né? Porque, como você bem colocou, dependendo do valor que você distribuir, o governo, a Receita, ela pode tributar essa diferença aí, considerando essa regra, porque essa regra do lucro presumido, né? Da presunção do lucro. Bem, isso daí também ocorre para empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional também tem a questão da presunção do lucro para empresas que não tenham a contabilidade. E aí tem alguns cruzamentos que ocorrem. Porque a empresa do Simples Nacional, ela sim, ela está obrigada a emitir nota fiscal tanto para pessoa física quanto para pessoas jurídicas, e para pessoas jurídicas no exterior, em alguns estados, você cruza com ocorre o cruzamento da nota fiscal. Você não precisa informar o CNPJ da empresa do exterior. E aí, esse cruzamento, você informa da declaração do Simples. E nesse caso, o fato é que essa declaração, o que você informa no Simples Nacional, na declaração mensal, cruza com o que você foi emitido de nota durante o mês. Com a prefeitura, com a nota fiscal da prefeitura. Com a nota fiscal da prefeitura, isso mesmo. E aí, nesse caso, esse cruzamento de informação que ocorre, vamos supor que a pessoa informe menos na declaração mensal do Simples Nacional. O cruzamento ocorre, se for comércio, ocorre com a Receita Estadual também, porque ela vai pedir a parte dela, do ICMS. E tem um cruzamento também com a Receita Municipal, por causa da Prefeitura, pelo fato que ela quer receber o ISS. O pessoal perguntou aqui que a gente não está com vídeo aberto. Eu sei que vocês gostam da nossa carinha, mas hoje está desse formato. Somente hoje, formato áudio, é um formato diferente, pessoal. O pessoal está com saudade de você, João? O pessoal está com saudade de mim. O pessoal está com saudade. Mas é somente hoje aí em formato áudio. Mas semana que vem nós voltamos com vídeo. Mas obrigado aí por acompanhar a Hora da Elisão Fiscal, pessoal. Toda sexta-feira, 19 horas. E Simples Nacional, Gus, já teve algum caso que o pessoal apareceu? Pô, eu estava informando no Simples, e aí eu estava informando um X valor, agora vem uma fatura? Não, na verdade, assim, no caso do Simples Nacional, a gente não tem... Na verdade, como você falou, eles têm a informação da prefeitura e tem a informação do anual, né, que são informações distintas. No Simples Nacional tem o faturamento e tem a informação que nós enviamos para a Receita mensalmente, da declaração. Nós sabemos de alguns casos, eu não verifiquei nenhum no mercado, pelo que eu tenha conhecimento, mas sim, nós sabemos que a Receita está confrontando essas declarações mensais e anuais com as notas fiscais, né? Isso é um ponto de atenção importante, né? Porque tem muita gente no Simples Nacional que não se atenta, às vezes, geralmente é o contador que faz esse trabalho, mas o valor que é emitido de nota fiscal deve ser o mesmo com o valor que é um declarado, né? O que a gente verifica aí de gap é que, às vezes, existem alguns prestadores dentro do Simples Nacional
prestam serviços para o exterior, né, para outros países, como Estados Unidos, Angola, enfim, países da América Latina. E a Receita, na verdade, aí nesse caso, você faz uma invoice. Nesse caso, como você faz só uma invoice e envia, é muito difícil a Receita monitorar é muito difícil a Receita monitorar essa invoice que você mandou para qualquer país fora com aquilo que você declarou mensalmente, né? O que ocorre é que sim, você pode declarar, você tem um campo lá para declarar, mas se você não declarar, eu acho muito difícil a Receita conseguir monitorar essa invoice que você mandou para qualquer outro país fora do Brasil, né? Enfim. É que o cruzamento de informação também que ocorre dentro do Simples Nacional, e isso eu já vi sendo discutido em vários grupos de contadores, é que nós temos os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais são distribuídos aí quando você emite, entrega a declaração no Simples, e aí esses impostos são distribuídos numa guia única. E o ente mais fraco, que é o órgão municipal, ele faz o maior controle perante declarações, cruzamentos de via e-financeira do que foi entregue informado de nota fiscal e o que foi realmente entrou financeiramente dentro da sua declaração, do que entrou de dinheiro na sua conta PJ, ou que entrou dinheiro na sua maquininha, e aí esse cruzamento ocorre. O Renato está rosteando aí. Gank do Renato, muito obrigado aí, Renato. Lembrar da gente. Vem um pessoal aí. Bem-vindos à hora da elisão fiscal, pessoal. Muito bom. Não, perfeito, João. O Gus acho que vai precisar sair, pessoal. Certo? Certo. Sim. Aí, Gus? Tem mais algum ponto importante que você quer discutir? Não, você vai ficar 1 hora, né? Isso. Eu vou até às 8. Estamos mais 20 minutos aí tá bom, da hora vamos em frente. da elisão fiscal. Não, vamos em frente. Nosso convidado gostou da conversa, é isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos em frente. Vamos lá, vamos em frente. E aí, mais amor, menos Estado. Mais amor, menos Estado, é isso aí. É isso. Vamos subir um pouco mais o nível. Vamos subir um pouco o nível. Vamos falar agora do nível do lucro presumido, uma empresa do lucro presumido, os cruzamentos que ocorrem dentro desse perfil fiscal. Certo. Porque na prática, no lucro presumido, você tem algumas declarações que, claro, conforme o planejamento fiscal que você acaba chegando, geralmente empresas de software, dependendo do planejamento fiscal que você faz, vale mais a pena estar no lucro presumido. Um exemplo. Porque a taxa, porque a tabela, os impostos do Simples Nacional são mais altos que o próprio lucro presumido. Isso. E são algumas operações, consultoria, por isso que é necessário sempre validar qual que é a melhor oportunidade, qual que é o melhor regime de tributação para você optar, né? Isso mesmo. E aí ocorre o cruzamento, além do cruzamento financeiro, então o cruzamento tem duas coisas que acabam entregando: a escrituração contábil fiscal e a escrituração contábil digital, que é a contabilidade, e o seu fiscal ocorre o cruzamento dentro da Receita.
e além da declaração de créditos e débitos tributários, que é DCTF, que cruza com a Receita Federal se você está pagando o imposto em dia, praticamente. Se você pagou um imposto ou não referente ao seu faturamento. Então, conforme o nível, por isso que a pessoa fala, tem muitos casos assim que você começa, eu vejo no meio libertário mesmo, a pessoa começa, eu sou um autônomo, o pessoal utiliza a palavra mesmo, eu estou sonegando, eu estou utilizando uma forma que, mas aquela análise de risco que eu sempre utilizo, eu já mostrei para o pessoal a matriz de risco que o COAF e a Receita Federal utiliza. Quanto menor a incidência financeira, quanto menor a incidência financeira, menor o risco dessa pessoa estar sonegando ou lavando dinheiro. Quanto maior a incidência financeira, maior o risco da pessoa estar sonegando e lavando dinheiro. Certo, Gus? Não, perfeito. E aí eu não sei se você, na verdade, já está preparado para falar sobre isso também ou não, que são aquelas declarações que nós temos do COAF, né? Falei muito sobre isso. Porque inclusive foi nesse processo aí que foi pego o filho lá do Biruliro, né? Então, nesse formato, porque foi pego através dessas declarações do COAF, que os caras colocaram lá colocaram lá um PROC-V, lá fizeram uma análise lá, PROC-V, Ctrl-L lá e localizaram que tinha entradas que não foram declaradas à origem, né? Porque justamente o COAF tem algumas declarações, porque, por exemplo, você vai hoje no banco, e aí tem casos de cara que vai no banco, o cara quer fazer um depósito em espécie. Dependendo do montante desse depósito em espécie, o banco vai falar, tá bom, a gente vai fazer esse depósito, mas qual que você vai ter que fazer uma declaração da origem daquele valor. Eu quero depositar aqui 100 mil reais, quero depositar 50 mil reais. Tá bom, senhor, qual que é a origem desse valor? A origem desse valor eu vendi meu carro, peguei em espécie, vendi ações, peguei em espécie, ou sei lá, enfim, vendi uma casa, um terreno, fiz uma transação e eu fiz ela em espécie, e você vai declarar isso e vai assinar. O banco já tem essa prática hoje, né? Tem até aquela história de um cara que os caras pegaram lá, que eu acho que tem a história do Michel Temer, que o cara falou que ia depositar não sei quantos mil, e quando o cara falou, e quando pediram para ele fazer essa declaração, ele saiu correndo, né? Isso aí. Isso. Mas na prática, hoje qualquer transferência em espécie do banco acima de R$ 2.000 já ocorre o QC bancário. Então, você tem que declarar a origem daquele valor, né? Ou então você está retirando aquele valor, e tem alguns bancos em determinado o valor, a pessoa pergunta onde que você vai gastar esse dinheiro. Você está tirando 50 mil, 100 mil reais, eu vou gastar lá com no Bahamas. Vou gastar no Bahamas. E aí, o gerente vai proibir de você tirar o dinheiro na conta? Então, mas aí o papai Estado quer saber onde você vai gastar. Isso mesmo, o papai de Estado quer saber onde que você gastar. E aí chega aos níveis mais altos, que aí chega no caso de empresa de lucro real, que é praticamente faturamentos acima de 4,8 milhões ano. E aí o bicho pega aí para essas empresas. Porque o nível de controle dessas empresas é muito alto, né? Porque você tem que ter o controle das despesas que são dedutíveis, as despesas não são dedutíveis, porque o que acontece? Como a tributação é baseada no lucro real, porque no lucro presumido, o que ocorre? Você tem a presunção do lucro. Então, para determinadas operações, por exemplo, a prestação de serviço
de intermediação de imóveis, de venda de imóveis, imobiliária. O Estado mais ou menos entende que aquele mercado é a presunção do lucro presumido, né? A presunção do lucro é 32%. Então, ele entende que, por isso que a alíquota daquela operação do lucro presumido é 32%. Porque o Papai Estado, eu acho que nessa operação, a média de lucro que dá essa operação é 32%, e ele tributa o imposto de renda e a contribuição social em cima dos 32%. O que ocorre no lucro real é que a tributação não é uma tributação municipal e nem estadual, porque tem isso também, né? Nós temos uma tributação federal, uma estadual e uma municipal. Nenhuma delas se conversa. Na verdade, todas elas somam nas operações do cidadão e a gente tem essa carga absurda e muitas vezes você tem até uma bitributação nos casos do ICMS. Mas eu acho que isso pode ser uma conversa específica, porque, enfim. Mas o caso voltando para o lucro real, na verdade, a tributação é feita com base no lucro real, como o próprio nome diz. Então, qual é o risco aí? Qual que é a atenção nesse caso? Além das obrigações serem mais complexas e você ter que fazer uma série de controles para entregar para a Receita, você tem que fazer esse processo mensalmente, você ainda tem essa questão do lucro real, né? E por ser tributado em cima do lucro real, todas as despesas elas têm que passar por um crivo se elas são dedutíveis ou não. O que é uma despesa dedutível ou não? Aquela despesa que você vai subtrair do seu resultado, do seu lucro, né? Então você tem sua receita, tem o custo e tem as suas despesas, né? Então, todas aquelas despesas, elas têm que ser consideradas dedutíveis ou não, conforme a norma do lucro real. Despesas de consórcio, despesas de restaurante consórcio. Evidente, isso pode ser considerado uma despesa indedutível do seu lucro. Por quê? Porque ela seria uma despesa que ela não pode abaixar o seu lucro. E não abaixando o seu lucro, você tem um lucro maior e a tributação é maior. Não sei se dá para entender, é um pouco complexo, porque assim, toda a legislação ela é complexa propositalmente, né, João, que a gente sabe. A gente sabe que essa legislação nossa tributária ela é complexa porque eles gostam de deixar, assim como o fraudador gosta do caos para fazer a sua fraude, nós temos um Estado aí que gosta do caos, né? Os legisladores gostam do caos para poder beneficiar os seus amigos, né? Os amigos do rei. E na prática, por isso que as pessoas, nós não vemos com frequência, pessoas abrindo só empresas no lucro real somente para deduzir despesas e, por exemplo, distribuir zero de lucro. Ela faz uma operação, enquanto você consegue criar no exterior, no exterior você consegue criar operações que praticamente você não distribui o lucro. Você não tem uma distribuição de lucro, mas você consegue colocar de uma tal forma que toda despesa que você teve está dentro da empresa. E a legislação local permite isso. E aqui no Brasil isso é dificultado. A empresa não no lucro real, porque eu estou numa fase isso tem um motivo também, né? Porque eu não crio uma empresa no lucro real para dizer que eu tive um prejuízo e assim abater esse prejuízo conforme os anos e assim por diante. Certo, Gus? Sim, na verdade, essa questão que você colocou das empresas internacionais, offshore e tudo mais, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a maioria, lá a tributação é na pessoa física, na renda. Então, o que ocorre? É diferente esse processo, por isso que você deixa muita coisa dentro da própria empresa, porque tudo aquilo que você realizar fora, você tirar da pessoa jurídica e jogar para a pessoa física, isso vai ser tributado. Isso vai ser tributado. É diferente do Brasil. O Brasil ele é tributado na operação, é a maior tributação. E quando você tem um lucro,
o lucro é isento, na verdade, né? A gente tem alguns casos que não é isento, mas, em regra, entre aspas, o lucro que você retira da empresa entre aspas, é isento, né? Você está de acordo ou não? Sim, sim. Isso Principalmente no mesmo. valor do lucro presumido. Então, é claro que a gente tem aquelas regrinhas que você falou, de alguns casos, da presunção do lucro, que você tem que se atentar a tudo isso e tudo mais, mas, em regra geral, a distribuição de lucro ela é isenta no país. É, Enquanto nessas offshore, a operação é diferente. Você precisa rodar tudo na operação, e quanto mais você rodar dentro da operação, dentro da empresa, é melhor, porque aí você, até mesmo esses custos que seriam talvez da pessoa física, ele acaba colocando tudo da pessoa jurídica, porque quando ele jogar para a pessoa física, ele vai ser tributado na renda. Então, a relação é diferente. Por isso que é importante você entender a relação, e dentro dessa relação você tem as oportunidades de você não oferecer tudo para o fisco de uma forma legal, né? É a jogada, né? Que essa que é o jogada não, que na verdade é o que é uma oportunidade tributária, né? Que é um dentro do planejamento tributário você consegue de uma forma legal não oferecer tudo para o fisco, né? Dentro do porque aí tem um ponto interessante, que não sei se vale a pena. Por exemplo, por que esses caras que são bilionários aí, agora, né? A gente tem a experiência aí temos a experiência daquele cara da Amazon lá, que eu esqueci o nome dele. é o Cara, Jeff Bezos. isso, o cara está saindo da operação e está saindo da operação para fazer uma instituição sem fins lucrativos. Por que o cara faz isso, João? O cara faz É, isso porque o cara para conseguir benefício fiscal. é igual que o pessoal, algumas pessoas perguntam, porque eu queria uma instituição sem fins lucrativos no Brasil, ou criar uma igreja. Até na prática seria o tema da live de hoje, mas eu vou deixar mais para frente para discutir sobre isso. Porque nós libertários não criamos uma grande igreja e que essa grande igreja tenha todos os ganhos nossos. É que praticamente o lucro não pode ser distribuído. Fica tudo dentro dessa instituição, e os diretores, as pessoas que participam, que podem ser remuneradas, essa remuneração é tributada conforme legislação de imposto de renda local. Enquanto em outros países tem algumas mudanças. Na verdade, nesse caso aí, é uma instituição, uma igreja ou uma organização sem fins lucrativos, é uma instituição sem fins lucrativos, né, João? Então, obrigatoriamente, você não pode distribuir resultado e lucro, né? O que Isso. ocorre, na verdade, por que o pessoal faz lavagem de dinheiro, na verdade, usa essas instituições para fazer lavagem de dinheiro? Por quê? Porque tudo que entra na operação, você pode considerar tudo como doação. Por mais que você troque na verdade, isso aqui é uma venda, estou vendendo um doce, estou vendendo uma obra de arte aqui, nós estamos vendendo, nós somos, nós fazemos um item aqui, nós fazemos um artesanato, alguma coisa, ou uma camisa, ou alguma coisa, com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição. Só que todas aquelas entradas que, eventualmente, dessa entre aspas, venda, devem ou podem, né? Depende daquela pessoa, enfim. Todas as entradas são consideradas como doação. E aí todas as entradas consideradas como doação acabam sendo a troca, né? Você acaba trocando, uma troca de benefício, na verdade. A pessoa te dá uma doação e você entrega uma camiseta para ela. Então, e você não precisa declarar a origem de nada. Tudo aquilo que entra, você pode considerar como doação. Só que como você colocou, você não pode você não pode distribuir. Não tem distribuição, só tem as pessoas que trabalham inclusive, João, tem alguns casos que é conforme o estatuto, os diretores eles não têm Remuneração. remuneração, porque Não, certo, acaba sendo certo. uma filantropia, né?
Bem, e aí, estamos nos 5 minutos finais. Vamos ver, temos alguma pergunta? Temos aqui uma pergunta do NR Narras. Se comprar criptos em exchange brasileira e usar uma wallet de intermediária para transferir entre uma exchange nacional e uma internacional, nacional e uma internacional, a Receita Federal pegaria a exchange internacional rastreando as transações? Bem, aí temos um gap de informações aí dentro da IN88. Porque a IN88, para fins de IN88, a Receita vai saber que esse Bitcoin saiu da exchange, mas ela não vai saber para onde que saiu esse Bitcoin. Se foi para uma exchange internacional ou se foi uma wallet, porque o cruzamento de informação da wallet foi revogado através da IN 1899. Então, essa informação não acaba cruzando com a Receita. No máximo que a Receita vai saber é que esse Bitcoin saiu da corretora nacional. Mas é aquele caso. Se você transacionou 30 mil reais para uma exchange nacional, você pega esse Bitcoin e transfere para uma corretora internacional e começa a fazer trade, ou utiliza os futuros, a alavancagem, entre outras coisas. E aí, esses 30 mil reais transformaram em 300 mil reais aí, depois de algum tempo. Vai ter uma incompatibilidade patrimonial na volta. Então, pode ocorrer algum cruzamento através da financeira, e aí, no pior das hipóteses, a pessoa pode cair na malha fina se comprar algum bem. Mas o que nós estamos procurando trazer é que você pode procurar internacionalizar esse bem e utilizar esse bem dentro de uma empresa no exterior, esse Bitcoin dentro de uma empresa no exterior, e legalmente você não pagar um imposto sobre o ganho de capital, porque ele está no exterior. Bem, é isso aí. Acho que hoje o pessoal foi mais uma conversa. A moto, ó, o iFood passando. Deu para escutar aí, aqui faz eco. Parabéns, João. Tá desenvolvendo um bom trabalho aí com o Contador Libertário, muito bom. Nós estamos à disposição aí para ajudar aí que for necessário. Às vezes, se a gente for possível, a gente participa, às vezes não, mas nós estamos à disposição aí. Parabéns pelo trabalho aí, eu acho que estão desenvolvendo um bom trabalho. Mas nós acabamos sempre trocando informações, trocando figurinhas referente ao cruzamento de informações com a Receita Federal, porque o papai Estado, ele quer o nosso dinheiro, ele precisa do nosso dinheiro para sobreviver. Bem, é isso aí, pessoal. Muito bom. Parabéns, João. Hoje, 2 minutos a menos na hora da elisão fiscal, o pessoal vai falar, terminou a elisão fiscal com 2 minutos a menos, 1 minuto, vão terminar às 59 para deixar 1 minuto para o santo, 1 minuto vai para a Receita. A gente coloca Matheus, entra aí, ó, preciso de contador libertário, pode ser a distância, mas de São Paulo é bom. Eu sou de São Paulo, Matheus. Vai lá na página O Contador Libertário, ou no Instagram, O Contador Libertário. Eu vou colocar aqui, ó, meu Instagram. É o Contador Libertário, né, João? Isso, Instagram. Deixa eu colocar aqui o Instagram do Contador Libertário para o pessoal seguir lá e entrar em contato na DM. Aqui, ó. O Instagram. Muito bom, João. Tá Parabéns. aí no Instagram. Excelente. Ixi, vão terminar exatamente Perfeito. Em 1 hora, Gustavo. 30 segundos. Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite. Muito bom. Toda sexta-feira, a hora da elisão fiscal. Gosto para todos aí. É isso. É isso aí. Eu Menos vou pensar Estado, agora... mais amor, né?
Menos Estado, mais amor. Eu vou pensar aí numa forma o que vou falar na próxima a hora da elisão fiscal. Muito obrigado aí, pessoal. Tenham um bom final de semana e uma boa noite. Muito bom. Uma boa